Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Comezaina Sociológica. Hoje ficamos com a sociologia e vamos tratar de um tema que é central na obra de muitos autores, que é a questão do poder. Então a Comezaina Sociológica separou para vocês 3 autores e vamos falar um pouquinho das perspectivas de poder, das análises sobre essa temática do poder na visão de cada um deles, não? O primeiro autor é o italiano Antonio Gramsci. O Gramsci é um autor marxista. Então, quando a gente fala de um autor marxista, você já está pensando que ele entende a sociedade, ele lê a sociedade a partir da contradição e do conflito entre as classes sociais, certo? Então, o Gramsci pensava o seguinte, a pergunta que me inquietava era por que, em momentos de crise, os processos revolucionários não são acirrados? Porque numa crise, ações extremadas no paradigma político, como o fascismo, acabam sendo a opção de muitos sujeitos e não, de repente, uma ação que tenha por objetivo ali pôr fim à ordem que faz com que as coisas funcionem como funcionam, não? O Gramsci vai dizer o seguinte, porque há também, para que o capitalismo consiga se perpetuar, uma espécie de sujeição ideológica. A dominação econômica burguesa não se dá apenas pelo campo da economia, mas também pelo campo da cultura. E é no campo da cultura que essa sujeição ideológica acontece, certo? Ou seja, o Gramsci está chamando a atenção do nosso olhar para a política. A questão da política enquanto um jogo de forças, um embate de forças, em que o que está em disputa é a conquista de corações e mentes. Certo? Então a burguesia e todo o sistema, todo o status quo opera de modo a fazer com que a opinião da classe dominante seja também aquela que é a opinião do senso comum, certo? Gramsci chama isso de hegemonia. O pensamento é uma disputa, as convicções ideológicas são alvo de disputa. Então, a hegemonia tem esse sentido para o Gramsci, um pensamento que se torna comum, se torna natural, se torna óbvio para a maior parte das pessoas. O que explica ali na obra de Gramsci, porque em momentos de crise, as ações revolucionárias não necessariamente serão aceleradas. Certo? Então essa era a concepção de poder para o Gramsci. O que pode, de alguma maneira, enfrentar esse tipo de poder, fazer resistência a ele, o Gramsci vai dizer que é o pensamento crítico. O pensamento crítico é capaz de identificar essas ilusões sistêmicas e aí então elaborar um pensamento contra-hegemônico, certo? O pensamento contra-hegemônico seria esse tipo de pensamento contra a ordem, que tem que também se inserir no jogo da política para daí então se tornar o pensamento hegemônico, para destituir então a forma natural a partir da qual, a partir da qual nós vemos as coisas. Bom, esse era o Gramsci então. Agora vamos passar para o Foucault. Antes de falar do Foucault, pessoal, é importante marcar que até os anos 60, mais ou menos, até a década de 60, aí, as abordagens sobre essa temática do poder estavam muito voltadas a uma leitura sobre o poder do governo, ao poder do Estado, estavam interessadas numa leitura sobre o poder que fica nos níveis mais macroestruturais da sociedade. O Foucault é um autor que de alguma maneira traz uma contribuição reversa nesse sentido, porque ele vai estar preocupado com o poder que se manifesta em todas as instâncias da sociedade, o poder que permeia todos os níveis e todas as escalas e todas as esferas sociais. É um poder que, para o Foucault, não é uma coisa, não pode ser possuído por alguém. O poder não é uma questão de posse, mas o poder, ele é veiculado, ele tem uma natureza que ela é microfísica, aquele nome do livro do Foucault, a microfísica do poder. Então, o poder tem essa natureza micromolecular, ele vem de todos os lugares e vai para todos os lugares, certo? Então, ele não é uma coisa. Se o poder não é uma coisa para o Foucault, então ele é o quê? Foucault vai dizer que o poder é uma relação, e ele só pode ser entendido em termos de relação. Que tipo de relação? Vamos pensar num sujeito, um sujeito X que vive num estado, certo? Então ele é
alvo do poder estatal, das autoridades instituídas, das instituições desse Estado, mas de repente esse mesmo sujeito, no âmbito familiar, no seu domicílio, exerce também algum tipo de poder, veicula poder, né? Vamos pensar que é um sujeito que fala grosso em casa, mas está ali sob o poder do Estado, mas de repente está desempregado, então no campo do trabalho já não é ele que exerce poder. Então entende que o poder, para ser exercido, para ser veiculado, depende também de um campo específico, de um tipo de relação que se desenvolve em determinado contexto. O poder é contextualmente específico e ele é fluido, ele não é de uma determinada forma, mas ele se transforma à medida que também se transformam as relações nas quais os sujeitos estão inseridos. Foucault também oferece uma espécie de análise histórica do poder, em que ele vai dizer que o poder soberano, o poder que atendia às vontades de um monarca absoluto, era o tipo de poder das sociedades tradicionais. Mas com o iluminismo, que também representa essa passagem da sociedade tradicional para a sociedade moderna, as formas de exercício do poder soberano, que se davam pela tortura ou pelas punições públicas, pelas execuções públicas, o tempo da guilhotina, não, que cabeças rolavam, esse tipo de exercício do poder soberano, com o iluminismo, passa a ser tomado como desumano. Então não significa que a tortura vai desaparecer, mas significa que de alguma maneira a concepção acerca dos direitos humanos já estão se constituindo, não é? Então passa-se a ser vista como desumana a ação da tortura no iluminismo, que também representa essa passagem das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. O que acontece é que na sociedade moderna, do Estado-nação, o que se altera também é a forma pela qual esse tipo de poder vai ser veiculado nas sociedades. Não? Aí o poder altera o seu caráter para ser um poder que se dá através da vigilância e do controle, que são formas disciplinares desse poder. Aí ele vai se revelar através das instituições, como a prisão, a escola, os hospitais manicomiais. Foucault pensa que ele, para falar da prisão, recorre ao exemplo do panótipo do filósofo Jeremy Bentham, em inglês, em que havia uma estrutura prisional na qual num centro, um guarda, numa torre central, conseguia olhar e vigiar todos os outros presos, dispostos em celas circulares. A ideia de vigilância e controle como castração mental e física dos corpos. Certo? Esse poder disciplinar é um poder que não só visa banir e punir as ações transgressivas, como ele visa também prevenir que elas aconteçam. Certo? É um poder que te assiste como um Big Brother, em que você tivesse sobre vigilância e controle todo o tempo. Não. E isso acontece então nas prisões, também nas fábricas, onde apita o sino e o sino funciona como uma espécie de controle sobre o corpo, também na escola. Não. As escolas têm nas portas aquela janelinha de vidro. E por que essa janelinha de vidro funciona? Também como uma espécie de vigilância, não, que possa punir qualquer ação ali que não condiza com o funcionamento correto do corpo naquele espaço, uma espécie de docilização do corpo. Bom, sobre Foucault, pessoal, acho que estamos conversados, não é? Essa forma do poder disciplinar na passagem do iluminismo das sociedades tradicionais para as sociedades modernas. Um último autor, pessoal, para aí a gente fechar a nossa aula de hoje, é o Pierre Bourdieu, um francês que talvez seja possível dizer que tenha uma visão sobre o poder ainda mais sutil, ainda mais difícil de ser captada do que a do próprio Foucault. O que diz o Bourdieu? Que a sociedade e as estruturas mais sedimentares dessa sociedade não são de modo algum naturais. As concepções do senso comum e as nossas categorias de significação da sociedade já são de algum modo enviesadas, ou seja, a sociedade é, em todas as suas instâncias, uma construção social e não algo que funciona como funciona porque é. Não há uma natureza da sociedade, mas sim uma
um caráter construído dessa sociedade. Então toda a sociologia do Pierre Bourdieu vai funcionar no sentido de desnaturalizar aquilo que é naturalizado. Porque alguns tipos de dominação na nossa sociedade são legitimadas, outros tipos de dominação já começam ali a ser tensionadas. Porque alguns tipos de dominação nós aceitamos e outros já não se fazem mais presentes. Foucault vai pensar então que a sociedade é uma disputa de legitimidades, uma disputa de legitimidade entre duas figuras que ele vai elencar como o sacerdote e o profeta. Não só dois termos para sinalizar que há uma disputa pela opinião comum. Há uma disputa, se a gente quiser dizer, pela hegemonia, que aí já é um termo que puxa lá também do Gramsci. Não uma disputa, então, pelo que vai ser entendido como pensamento comum. O que o Bourdieu quer desconstruir é justamente esse caráter comum da leitura do social. Então há uma espécie de poder que é um poder simbólico, que é poder invisível. Por quê? Porque é poder que suplanta a existência desses tipos de dominação, que nós atribuímos a eles um significado de legítimos ou de ilegítimos. Há também, para o Bourdieu, uma leitura de que a sociedade é um jogo de desigualdades. A sociedade é desigual em suas estruturas. Certo? Os indivíduos, eles têm diferentes competências. Essas competências são o que o Bourdieu vai chamar, competência ainda é um nome leve para qualificar, não, mas são o que o Bourdieu vai chamar de capitais. Há um capital cultural, um indivíduo que de repente nasce num contexto social mais abastado, mais privilegiado, e que tem a oportunidade de frequentar museus e espaços de alta cultura, alta literatura, e aí circula, então ele tem algum tipo de capital cultural que possa o favorecer em alguma situação. Há o capital simbólico, há o capital político, esse sujeito que no jogo da política se sai muito bem porque tem contatos, ele tem tudo que precisa para naquele campo se sobressair, certo? Então os capitais estão desigualmente distribuídos na sociedade. Não há só o capital econômico, então, na análise do Bourdieu, mas existem diferentes tipos de capitais que fazem com que a sociedade seja um campo desigual, o que de alguma maneira facilita esses tipos de dominação e de legitimação de um poder que é simbólico. Tá certo então, pessoal? Acho que sobre poder estamos conversados, trouxemos aí uma análise de Gramsci, Foucault e Bourdieu. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Um beijão e até a próxima.